Teremos, na sequência, o hino que será apresentado pelo coral, intitulado O Amor, os Dons de Deus.
Muito bem. Agora, prezados irmãos, nós vamos ouvir a apresentação da Orquestra de Câmara apresentando o hino Aqui Estou.
Maravilha, irmãos. Prosseguindo, prezados irmãos, com a nossa santa reunião, neste momento farei o levantamento das contribuições. Acompanhe a leitura então desta mensagem que fala aos corações de todos nós apostólicos quanto à necessidade de manter esta obra sempre atuante. Contribuir com gratidão e amor no coração. Deus o Pai, através de Jesus nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Apostólico, irmão Aldo, muito tem abençoado a todo o nosso povo, protegendo a vida e o trabalho de cada apostólico, dando assim oportunidades para que todos tenham uma vida melhor e bem-sucedida.
Uma das maneiras de expressar reconhecimento ao Pai e aos seus santos pelas bênçãos que recebem é contribuindo para a sua igreja com amor e gratidão. Embora a luta seja muito grande, todo o poder dos céus está ao nosso lado a fim de que nada nos falte, e também para ajudar a cada apostólico a ser vencedor na sua jornada na terra. Confiamos muito no esforço e na dedicação de cada apostólico em favor da igreja, inclusive porque a obra é obra de caridade e de fé. Depende do seu povo para se manter e para cumprir fielmente a missão que recebeu de Deus Pai. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, façam o melhor que puderem por nossa igreja. Contribuam com amor e gratidão pelas bênçãos recebidas para o seu viver. Saibam que tudo quanto fizerem por esta obra gloriosa terá a sua recompensa e em seu viver serão bem-sucedidos. Lembrem-se todos desta verdade. Sejam fiéis, obedientes e lutem por sua consagração e santificação, a fim de que alcancem bom resultado em tudo na sua vida. Sabemos e reconhecemos que muitos irmãos e irmãs amam a igreja de todo o coração e que jamais se esquecem da mesma, que contribuem regularmente e com muito amor e fazem com grande alegria em sua alma. Agradecemos a estes irmãos e irmãs que assim têm contribuído e pedimos a todo o nosso povo que oferte para com esse mesmo espírito, com amor, gratidão e alegria em seus corações. Que a bênção de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo estejam sobre todos. Recebam nosso abraço fraternal e sejam muito felizes e abençoados em seu viver. Prezados irmãos e irmãs, é uma mensagem que nos incentiva a continuar olhando com muito carinho por esta obra gloriosa de salvação, pois tudo o que nós alcançamos, prezados irmãos, veio das bênçãos, da atuação destes santos benditos e poderosos. Então, nós devemos agradecer a eles, reconhecendo os benefícios que nós recebemos, estendendo as nossas mãos generosas, prezados irmãos, para ajudar esta obra, para que outros sejam beneficiados, para que outras criaturas possam receber da mesma graça, da mesma proteção e das bem-aventuranças para suas vidas. Prezados, vamos colocar esta igreja, vamos colocar estes santos benditos e poderosos em primeiro lugar em nossas vidas, e todas as demais coisas serão acrescentadas a nós, prezados irmãos. Basta que nós façamos com amor, com desprendimento e com alegria. E acima de tudo, prezados irmãos, honrando o que eles nos pedem, que é a nossa obediência
a nossa santificação, para que eles possam estar sempre ao nosso lado para nos ajudar. Irmãos, eu tenho certeza que todos os senhores, as senhoras, vocês jovens, amam esta igreja, amam a Santa Vorosa, amam o Santo Irmão Aldo, amam a Mãe Virgem Maria Santíssima e amam o nosso querido Jesus. Então vamos demonstrar com ações este amor e vamos contribuir, prezados irmãos, para que não falte recurso na tesouraria da nossa igreja, para alavancar esta obra, para que ela possa então ser conhecida em todos os cenários, e que a mensagem que ela anuncia, levando as boas novas de salvação, anunciando o Consolador, a Santa Vorosa, anunciando o pastor, o nosso querido profeta, irmão Aldo, a todos os povos, através do programa A Hora Milagrosa. E ao adentrar esta mensagem naquele lar, famílias serão beneficiadas, porque lá está adentrando a paz, o consolo, a regeneração, a vida, a saúde. Prezados, vamos pensar no nosso próximo. Pensando no nosso próximo, nós também estaremos nos beneficiando. Deixo em seus corações esta mensagem e estas poucas palavras, e contribuem com amor, com alegria e desprendimento. Amém. Eu irei fazer uma breve oração. Os irmãos, por gentileza, curvem suas cabeças. Ó Santa e querida Vorosa, profeta irmão Aldo, Jesus bendito, Mãe Virgem Maria Santíssima, neste momento eu venho pedir aos senhores para que cuidem desses teus filhos, dessas suas filhas, destas famílias apostólicas, e também daquelas famílias que de certa forma têm um interesse em conhecer esta igreja, e que já ouviram falar desta Santa Igreja, falar da Senhora e do Santo Irmão Aldo. Santa e querida Vorosa, abençoa o lar desses teus filhos, abençoa o trabalho deles, onde quer que eles exercem o seu labutar, aqueles que trabalham no comércio, aqueles que trabalham nas indústrias, aqueles que trabalham por conta própria, são autônomos, aqueles que trabalham no campo, ajuda-os, para que todos sejam prósperos, e assim eles reconhecidos de tudo que alcançam em suas vidas, então trarão as suas ofertas para ajudar que outras criaturas sejam alcançadas pela graça, pelo poder, pelas virtudes da Senhora e do Santo Irmão Aldo. Ó bendita Santa Vorosa, portanto eu peço, ó querida avó, consagre essas ofertas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os irmãos e irmãs, neste momento, eu irei proceder com os avisos, e depois nós vamos continuar então com as apresentações.
Agora, nós vamos então ouvir a apresentação da Orquestra de Câmara, apresentando o hino que se intitula Tributo à Santa Avó.
Ouviremos a seguir o hino que será apresentado pelo coral, intitulado A Grandeza de Deus.
Amém. Prezados irmãos e irmãs, eu vou proceder com a leitura de duas mensagens que nós temos para o conhecimento dos estimados irmãos. Hoje, 29 de junho, comemoramos o dia que São Pedro foi para os céus. Prestamos uma homenagem. O povo apostólico, unidos, presta homenagem ao nosso amado apóstolo São Pedro, pois ele teve uma atuação valorosa na obra redentora de Jesus nosso Senhor. E nos nossos dias, prezados irmãos, ele muito contribuiu para a evolução, para a restauração desta Santa Igreja Apostólica. Vamos então ouvir estes relatos que estão aqui para o nosso conhecimento. Homenagem ao amado apóstolo São Pedro. Nós, povo apostólico da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, prestamos o nosso louvor e adoração ao amado apóstolo São Pedro neste dia 29 de junho, data em que subiu glorioso ao reino dos céus, pelo ministério glorioso que exerceu nesta terra para divulgar o nome de Jesus, nosso Senhor, e sua santa doutrina. São Mateus registrou palavras de São Pedro ao confessar com muita convicção a Jesus: Tu és Cristo, o Filho de Deus, numa demonstração de fé que Jesus realmente era o Messias, o Cristo prometido das Sagradas Escrituras, pelas profecias dos enviados de Deus. Em resposta à sua declaração de fé, Jesus faz a São Pedro a seguinte promessa: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do mal não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado dos céus. Portanto, se cumpriu esta promessa quando os santos apóstolos estavam reunidos com Maria Santíssima, e diante de uma grande multidão, Deus o Pai manifestou seu grande poder, derramando sobre eles a virtude do seu divino Espírito, chamando a atenção daquele povo. E São Pedro dirigiu sua palavra àquela multidão, anunciando o nome de Jesus, afirmando que realmente ele, Jesus, era a grande promessa, o enviado dos céus, o Cristo de Deus, para cumprir o grande ministério de salvação e remissão dos pecados. Ouvindo as palavras de São Pedro, os arrependidos perguntaram a ele e aos apóstolos: Irmãos, que haveremos de fazer? Respondeu-lhes então o amado apóstolo: Convertei-vos e batize-se cada um de vós no nome de Jesus Cristo, em remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aceitando a palavra de São Pedro, foram batizados naquele dia cerca de 3.000 almas, e perseverantes no ensino dos apóstolos e na oração, dava-se início à Igreja de Jesus, a Igreja dos Apóstolos, que fundada sobre São Pedro, cumpriu a promessa de Jesus: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Realmente São Pedro foi uma rocha na igreja primitiva,
Nunca se desanimou e por Jesus e pela salvação de almas muito lutou e abriu muitos trabalhos em várias cidades daquelas regiões distantes da Judéia, como Roma e outras importantes cidades, junto com o amado apóstolo São Paulo, e realizaram um trabalho muito importante com a virtude e o poder de Jesus, nosso Senhor. Portanto, rendemos homenagem ao apóstolo São Pedro, muito embora não tenha relação com festas juninas, pois nós apostólicos não realizamos e nem participamos da festa junina, porém é uma homenagem que prestamos pelo grande ministério do amado apóstolo, pela obra que realizou, para a honra e glória de Deus, nosso eterno Pai, e de Jesus, nosso Senhor. Então, prezados, está aí esta mensagem, prestando uma homenagem ao amado apóstolo São Pedro. É bem verdade que nós somos ensinados, e foi Jesus quem nos trouxe estas boas novas da missão dos santos apóstolos, quando ele restaurou esta igreja apostólica, a igreja que deu continuidade à igreja apostólica primitiva, com virtude, com poder. Estes santos poderosos, que muito contribuíram no passado, hoje estão contribuindo para a evolução e o progresso desta igreja e do seu povo. Portanto, o amado apóstolo São Pedro, ele muito contribui para com esta igreja. E algumas vezes os irmãos devem ter lembrança que o santo irmão Aldo nos disse que São Pedro, ele também vem participar conosco de reuniões apostólicas, porque quando Jesus pôde vir a esta terra pela segunda vez em espírito e verdade, se manifestando a Santa Rosa e dando início então a esta obra, os santos profetas do passado e também os santos apóstolos receberam os seus galardões para vir ajudar nesta obra. Então, irmãos, eis aí o valor do ministério do nosso amado apóstolo São Pedro e também dos demais apóstolos. A mensagem seguinte, prezados irmãos, nós vamos falar um pouco a respeito da união, a união da família. Eu quero pedir para os estimados irmãos e irmãs que meditem nesta mensagem, acompanhem esta mensagem com muito carinho, porque ela é para edificar e nos ajudar todos nós como família de Deus aqui nesta terra, como família com um lar constituído entre esposo e esposa, entre pais e filhos, para que haja mais amor, mais entendimento, mais gratidão, e que os ensinos que nos vieram dos céus por Jesus sejam colocados em prática com veemência, e que nós, povo apostólico da Santa Rosa e do profeta irmão Aldo, brindemos pelos ensinos que é ministrado nesta igreja, que nós brindemos pela doutrina
do Evangelho do Reino dos Céus e pela disciplina, para que nós honremos a igreja e os santos do nosso Deus, e que nós, com a nossa maneira de viver e de proceder, tornamos-nos honrados diante desta humanidade. Prezados, acompanhem e meditem, e se porventura há carência de alguma mudança, há carência de perdão, há carência de mais diálogo, façamos, sejamos humildes, vamos agradar a Deus, vamos alegrar a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, vamos agradar a Jesus e a Virgem Maria Santíssima com os nossos procedimentos. Acompanhe. A doutrina que temos anunciado está firmada nos ensinos que Jesus, nosso Senhor, nos legou através do ministério da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, a qual temos lhes ensinado por meio dos boletins oficiais de nossa igreja. E não é de hoje, já faz muito tempo que está sendo ministrados ensinos preciosos de Jesus a todos os apostólicos e aqueles também que de forma ou de outra eles tenham um carinho por esta igreja e pela Santa Vó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, porque já ouviram falar do grande poder que eles têm para ajudar, para transformar vidas. Nós apostólicos devemos respeitar os ensinos que estes santos de Deus nos legaram, os quais têm por objetivo a santificação e a felicidade de cada apostólico e a estabilidade moral e espiritual da nossa igreja e das famílias apostólicas. Para que a nossa igreja seja vitoriosa, é fundamental que haja unidade espiritual nas famílias que a compõem. E no que se constitui a unidade espiritual no seio da família? O que é que se constitui, prezados irmãos? É a prática religiosa efetiva dos ensinos de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, ensinados nesta igreja. É viver no amor e no temor do Senhor, praticando o bem e a justiça divina. Assim sendo, todos os que quiserem ser bem-sucedidos em seu lar e na vida em família, precisam viver em união e praticar a doutrina, a disciplina que temos lhes ensinado. Há um conselho muito sábio que Jesus nos deixou, conforme está registrado em São Mateus. Eis o conselho: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva torrencial, os rios transbordaram, sopraram os ventos e precipitaram-se contra aquela casa, mas a casa não desabou, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva torrencial, transbordaram os rios, sopraram os ventos e precipitaram contra aquela casa, e ela desabou, e a sua ruína foi completa. Prezados irmãos e irmãs, nós precisamos firmar então a nossa posição de verdadeiros filhos de Deus e de famílias unidas, como aquela casa que foi construída sobre a rocha, porque assim nada vai nos abalar,
pode vir problema de todos os lados, mas nós estamos revestidos com o poder e a unção de Deus e dos seus santos, e nada vai fazer com que um apostólico que honra os ensinos de Jesus, da Santa Vorosa e do Santo Irmão Aldo, ele venha a desabar. Mesmo porque, prezados irmãos, nós temos uma arma poderosa, que é a oração, para que nós, então, possamos nos cercar de toda a graça, proteção e amparo destes santos benditos e poderosos. Prezados irmãos e irmãs, somente crer na palavra da verdade que anunciamos não é o suficiente. E notem, prezados irmãos, guardem estas palavras. Então, não é suficiente só dizer que ama a Santa Vorosa, que crê na Santa Vorosa, que crê no Irmão Aldo, em Jesus, que ama esta igreja, mas não pratica o que aqui é ensinado. Então, prezados irmãos, não é suficiente. É necessário também praticar os ensinos, a doutrina e disciplina de nossa igreja em seu viver. Preceitos estes de grande valor e elevada moral. Está aí. Precisamos afirmar com convicção que cremos na Santa Vorosa, que amamos a Santa Vorosa e o Santo Irmão Aldo, mas também nós precisamos praticar os ensinos da doutrina e da disciplina na nossa vida, porque se nós fizermos assim, nós teremos fortaleza de espírito e de conduta ilibada. Assim se faz necessário, se desejarem de fato alcançar a glória celestial e a felicidade enquanto viverem na terra. Aconselhamos a todos quantos desejarem ter um lar e uma família feliz e abençoada, que devem cultivar em seus corações o amor e a união, porém é necessário que se respeitem mutuamente. Agindo assim, terão mais sabedoria para serem humildes, bondosos, caridosos, pacientes, misericordiosos a cada dia de seu viver. Sejam esforçados para jamais darem lugar a pensamentos inconvenientes e maus, que diminuem ou enfraquecem a sua fé em Deus Pai e nos seus santos. Coloquem em primeiro lugar em sua vida os ensinos doutrinários e de boa conduta que recebem na igreja, preceitos estes que ensinam a seguir o exemplo de vida de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vorosa e do Santo Irmão Aldo. Vivam no mesmo espírito de santidade e pureza e mantenham a unidade espiritual na família, respeitando-se uns aos outros. Os pais precisam dar bom exemplo de vida e zelar pelo respeito diante de seus filhos. Por sua vez, os filhos precisam respeitar os seus pais e buscar manter o respeito entre irmãos de casa. Saibam que o Espírito de Deus habita em nós, conforme ensinou o amado apóstolo São Paulo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Assim sendo, sejam dedicados à prática do bem e não percam a graça de Deus que está em vossos corações. Todos estes preciosos ensinos nos foram legados por Jesus e constituem a base fundamental de uma vida feliz e abençoada com Deus. Irmãos e irmãs, construam a sua casa na rocha e não na areia. Vivam a doutrina e a disciplina da igreja todos os dias da sua vida e jamais serão decepcionados ou derrotados. Construir a casa na rocha
é viver em paz, união, em obediência à doutrina e disciplina, aceitando estes santos, ou aceitando estes conselhos que lhes damos, e serão felizes e abençoados. Está aí, prezados irmãos, esta mensagem completa, pura, santa, ungida pelos céus e completa. Basta que cada um de nós coloquemos em prática. Só para finalizar esta mensagem, prezados irmãos, eu vou refutar com estas palavras: a chama que mantém, ou o fogo que mantém acesa a chama da união de uma família é a gratidão. Quanto maior a gratidão, maior é o respeito e a união. E se nós vivermos assim, prezados irmãos, com certeza os ensinos da Santa Vó Rosa, de Jesus, do Santo Irmão Aldo, serão valorizados em nossas vidas, e nós seremos bem-aventurados na nossa carreira de fé, e seremos um exemplo, prezados irmãos, na família, na igreja e na sociedade. Vamos, prezados irmãos, junto com a Santa Vó Rosa, junto com o Santo Irmão Aldo, com Jesus, com a Mãe Virgem Maria Santíssima, com os santos e anjos, vencendo, porque esta igreja, ela foi restaurada aqui na terra para vencer, e Deus já determinou que esta igreja já venceu, e ela está aqui na terra para dar a oportunidade ainda para aqueles que estão aí no mundo, pessoas boas, mansas e humildes de coração, mas que ainda a palavra da verdade do reino dos céus, o evangelho do reino dos céus, não chegou até elas. E através da nossa boa conduta, nós então seremos os responsáveis para buscar estas almas, para fazer a parte deste aprisco de Deus aqui na terra, a Santa Igreja Apostólica. Amém. Vamos ouvir o hino que será apresentado pelo coral, tendo como título Os Santos em Marcha.
Amém. E assim, prezados irmãos e irmãs, com chave de ouro, finalizamos a nossa santa reunião. Em nome do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, em nome da Santa Avó Rosa, eu quero agradecer a todos os estimados irmãos e irmãs aqui presentes, agradecer de coração aqueles que estão nos visitando, que participaram conosco nesse momento maravilhoso. Obrigado pela sua presença e convido que retornem outras vezes participar conosco de momento como este, momento de esperança, momento de alegria, momento de fé. Quero agradecer também a este coral e orquestra filarmônica da Igreja Apostólica Alfia, por esse trabalho magnífico que apresentaram. Obrigado a todos os componentes do coral da Alfia, por estas lindas mensagens. Agradecer também aqueles irmãos que vieram de outras congregações, para junto abrilhantar estas apresentações. Obrigado a todos vocês. Quero agradecer também aos diáconos, diaconisas, aos meus colegas de ministério na pregação, pastores aqui presentes. Agradecer pelo trabalho que vocês realizaram. E também estender os meus agradecimentos aos internautas, por estarem conosco, participando desta reunião. Que as bênçãos de Deus, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, recaia sobre suas famílias, sobre seu viver. E quero agradecer também os irmãos que participaram na transmissão desta reunião. Obrigado a vocês pelo trabalho magnífico que também realizam e que muito enaltece os trabalhos dessa Santa Igreja Apostólica. Antes de nós finalizarmos com a oração, eu só quero fazer um pedido para que os irmãos permaneçam só um instantinho em seus lugares a partir da oração. Portanto, prezados irmãos, eu peço àqueles que puderem ficarem em pé, por gentileza. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, nós não nos cansamos de te agradecer, de te louvar, Pai, de glorificar o teu santo nome, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, que o Senhor tem para com a criatura humana. Agradecer a Jesus, nosso Senhor e Salvador, a sua Santa Mãe, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. Ó Pai Santíssimo, receba no seu trono de glória as orações desses teus filhos, pois nesse momento eu venho pedir ao Santo Irmão Aldo, poderoso profeta, a nossa gloriosa Santa Avó Rosa, a Mãe Virgem Maria Santíssima, que em nome do Senhor Pai, em nome do teu Santo Espírito, em nome de Jesus, abençoe grandemente esses teus filhos, essas tuas filhas que estão aqui. Se porventura algum deles está passando por alguma dificuldade, com algum problema de difícil solução, ó profeta Santo Irmão Aldo, ajude-os. Mãe Virgem Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, cubra a tua igreja com o teu manto sagrado e derrame bênção sem medida. Abençoe os casais apostólicos, esposas, esposos, para que vivem uma vida feliz,
que pratiquem o primeiro amor, o amor que os levou até o altar sagrado, e que possam assim ser exemplo para seus filhos, para que tenham os filhos valorosos, útil para a família, para a igreja, para a sociedade. Abençoe os nossos jovens, moços e moças, abençoe as nossas crianças e também os nossos irmãos de mais idade. Proteja, guarda, livra-os das intempéries e de todo o mal, e todos possam viver felizes debaixo da tua graça, da tua proteção, Santa Avó Rosa, da tua proteção, Maria Santíssima, e seguros nas mãos do profeta Santo Irmão Aldo, com a unção divina do Espírito Santo de Deus. Neste momento também, eu me lembro destes nomes, cujos nomes foram trazidos pelos teus filhos. É de um amigo, de um parente, de um vizinho, que está doente, que está acamado, que está lá no hospital, que está na maternidade, mesmo aqueles que estão na UTI. Ó profeta Santo Irmão Aldo, ó Santa Avó Rosa, tenha misericórdia dessas criaturas, ajuda-os, proteja-os, para que eles possam ser restabelecidos na saúde e que possam retornar com muita saúde para o seio das suas famílias, para a alegria dos seus familiares, e assim prosseguirem as suas vidas. Santo Irmão Aldo, certo de que o Senhor está cuidando destas criaturas, nós muito agradecemos. E agora, esses teus filhos, essas tuas filhas, que aqui estão, se despedem, vão para os seus lares. Peço que abençoe grandemente a todos, e que envie anjos e santos para acompanhá-lo até as suas residências, dando um bom retorno e uma boa noite de descanso e paz. Abençoe a todos os nossos internautas, os nossos irmãos, aqueles que estão assistindo esta reunião. Conceda a eles da tua graça, das tuas bênçãos e da tua proteção. Ó prezados e amados irmãos, queridos visitantes, amados internautas, creiam que as suas orações estão sendo atendidas por Deus e seus santos, e recebam as bênçãos de Deus, recebam as bênçãos de Jesus, recebam as bênçãos da Virgem Maria, as bênçãos da Santa Avó Rosa e as bênçãos do profeta, do Altíssimo Santo Irmão Aldo. Tenham fé, tenham paz, tenham vida, tenham saúde, e sejam todos bem-aventurados, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Prezados irmãos e irmãs,